Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Que bom. Que bom que você veio. E desde o começo, Deus já está falando ao nosso coração. Creio que Ele também está falando ao seu coração, amém? E hoje eu estou muito feliz, porque Deus ministrou uma palavra comigo. E aí, se você está aqui hoje, se você veio aqui hoje, sinta-se amado, porque Deus vai nos dar um abraço nessa noite, amém? Eu prefiro ganhar um abraço, porque quando Deus nos exorta, amém. Mas aí eu prefiro a parte boa, né, irmãos? Vira aí para o irmão que está do seu lado e fala o tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje é há lugar na casa. Amém? Olha que boa notícia. Há lugar na casa. Que casa? Eu quero te dizer nessa noite que você se encaixa na família de Deus. Amém? Você tem um lugar na família de Deus, na casa de Deus, e você é bem-vindo à família de Deus. Amém? Você já passou por alguma experiência quando a gente estuda? Às vezes a gente não se encaixa muito, né? Tem sempre aquele bolinho, né? O bolinho do popular, quem é bonito, quem é famoso na escola. Tem o bolinho da galera que é nerd, né? Que só estuda. E aí, gente, se eu voltasse a estudar hoje, eu queria andar com os nerds. Porque a gente tinha um preconceito com nerd, mas eles que se deram bem, né? Porque eles ficaram estudando. Aí tem um bolinho da galera meio rebelde. Mas tem algumas pessoas que elas não se encaixam, né? Elas não são nem lá, nem cá. Mas com Deus não tem isso. Amém? Mesmo que você tenha uma vida bagunçada, mesmo que você tenha realizado coisas, você tem um lugar na casa de Deus. Amém? Vamos orar para continuar esse culto, irmãos? Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, ministrando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, os louvores, tudo que já foi dito aqui, Senhor, todo o culto que estamos entregando ao Senhor nesta noite. Ministra ao nosso coração, me dê graça, sabedoria, tudo que o Senhor já falou e ministrou, que nós possamos entender nessa noite, Pai. Possamos sair daqui com as nossas respostas, possamos sair daqui sabendo que pertencemos a um local, pertencemos a um pai, pertencemos a uma família, Senhor. E desde já eu te agradeço em fé, porque eu sei que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu convido os irmãos a abrir em Efésios, lá no Novo Testamento. Nós vamos praticamente ler o capítulo todo, mas aí nós vamos lendo aos poucos, porque daí a gente já vai lendo e ministrando, amém? Efésios 4. Amém? E aí, queridos, eu fiquei pensando, né? O que é uma casa? O que se faz numa casa? Casa é um lugar que a gente cresce. Por mais que você mude de casa ao longo da vida, você tem que morar em uma casa, né? Você tem que residir em uma casa. Então, casa é um lugar que a gente cresce, que a gente cria memórias. É um lugar que nós nos alimentamos, né, diariamente. É um lugar que nós somos quem nós somos, né, verdadeiramente. Porque na casa a gente tem liberdade, na casa nós estamos com as pessoas ali do nosso convívio. Nós temos, né, os nossos questionamentos e também nós servimos. Todo mundo serve em casa, amém? Se você não serve na sua casa, você vai começar a servir, amém? Né? Você arruma uma cama, você põe um prato na mesa, você tira um lixo. Tem gente que serve mais, tem gente que serve menos. Mas a gente tem que servir, certo? E lá em Efésios 4 diz assim. Nós vamos começar no 4, 4. Amém? Todos encontraram? No 4 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém?
Então, aqui está nos dizendo que há um só Deus e Pai. Para você ser filho, você tem que entrar na família de Deus. Amém? Para você ser chamado de filho. E o que esse versículo nos diz? Com esse todos. Todos são todos. Não são os bonitos, os altos, quem tem cabelo loiro, olho azul. São todos. Não quer dizer que é só quem faz coisa boa, quem segue as regras, quem levou uma vida reta. São todos. Todos quanto quiserem e aceitarem a Jesus, podem ser chamados filhos de Deus. Isso não cabe a nós julgarmos. Então, se você está aqui nessa noite, você já ouviu coisas que você é incapaz, que você não consegue, ou o inimigo fica lançando setas do seu passado, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Porque na família de Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de ninguém. Se você quiser e estiver disposto, Ele te aceita, bem? E é tão bom saber que a gente tem um lugar, né? Quando a gente relembra na escola, eu lembro que eu estudei numa escola, e aí na 3ª série eu mudei de escola. Que é, nem sei que ano que é agora, né? 4º ano, enfim. Na 3ª série eu mudei para o SESI. E aí o pessoal do SESI já estudava a primeira e a 2ª série, e eu cheguei na 3ª. E eu lembro que a minha sala era bem grande, tinha umas 40 crianças, e eles já tinham uns grupinhos. E eu lembro que a gente foi fazer um trabalho em grupo na casa de uma amiga. E aí eu fui também, né? E aí chegou lá, ficou eu e outra menina sentada, assim, que a gente literalmente a gente não tinha grupo. Cada um se reuniu e ficou eu e ela de canto, a Carol, que ela é minha amiga até hoje. E aí eu falei, bom, sobrou você, sobrou eu, vamos nos unir aí, né? E deu muito certo, a gente ficou amiga, mas nós éramos cristãs. E a gente não se encaixava na nossa turma. Tinha uma outra menina que era cristã, mas ninguém sabia. Ela era tipo... como chama? Tipo 007. Ela era cristã, mas na escola ninguém podia saber. E nós não. Todo mundo sabia que a gente era cristã. E aí tinha muito bullying, né? Que falava que a gente era crentinho, que se a gente já tinha ido na igreja e tudo mais. Mas eu lembro que a gente não se encaixava, sabe? E foi tão bom quando a gente se conheceu, porque daí eu era amiga dela e ela era minha amiga. E aí a gente sempre tinha ali, né? Quando uma falava que não ia na escola, eu pensava, eu também não vou. Por quê? Porque a gente se pertencia naquele lugar, daquela amizade. E a gente é amiga, né, até hoje. Mesmo adultas, assim, cada um seguindo sua vida, a gente é amiga. Mas é bom saber que a gente tem um lugar que você pode se entregar de coração, não é mesmo? E a igreja, irmãos, é isso. Deus nos resgatou da escuridão. Nos resgatou de um lugar que não tínhamos esperança. Eu vou abrir aqui para os irmãos. Os irmãos não precisam abrir, mas se quiser colocar, está lá em Colossenses 1:13. Esse eu quis trazer para os irmãos marcarem aí. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, o Senhor, Ele nos transportou do império de trevas, de morte, de escuridão e sofrimento. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, você é filho de Deus. Amém? E quando você é filho, você tem que deixar umas coisas para trás. Certo? Não? Vocês estão na dúvida. O filho, ele pertence ao quê? Uma família. Se você tem o título de filho, você tem um pai. Amém? Você pode até não ter isso na vida real, humana, mas você tem na sua vida espiritual. Amém? Porque Deus nos chama de filho. E se nós somos filhos, nós somos considerados o quê? Família. Então, cada um que está aqui do seu lado é sua família. Olha para o seu irmão bonito do seu lado, sua irmã. Fala, olha, como é a nossa família é diversificada, né, irmãos? Tem vários cabelos, tamanhos, cor de pele, glória a Deus. Nós somos irmãos, somos amigos e nós somos
igreja de Cristo. Amém? É um privilégio você fazer parte da igreja de Cristo. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado porque muitas coisas estão tomando o lugar da igreja. A igreja física, local, igual nós estamos aqui nessa noite, né? Você assiste pelo YouTube, você vê uma live, você escuta um testemunho, é tudo edificante. Mas nada substitui estar na casa de Deus. Por isso que o tema da mensagem é: há um lugar na casa. Essa cadeira que você está vendo aqui precisa ser ocupada por você, precisa ser ocupada por outras pessoas, porque é na casa que tudo acontece. A gente vai para casa para quê? Para descansar, para repor energia, para comer, para dar risada, para exortar, para discutir um assunto. Não tem um ditado popular aí que se diz, né? Roupa suja se lava em casa? Vocês já ouviram? Amém, irmãos? Achei que eu era muito velha agora. Esse ditado existe há muitos anos. Mas por que é importante a gente vir à casa de Deus? Porque é aqui que tudo vai acontecer. Amém? Se você chegar aqui abatido, se você chegar aqui triste, sem esperança, um irmão vai te cumprimentar, vai te dar um abraço. Assim como é na sua casa, né? Às vezes você trabalha o dia inteiro, está cansado, chega em casa, tem uma comidinha quente, que te aquece, tem um chuveiro gostoso para você tomar banho. A casa de Deus é um lugar onde nós temos que buscar tudo. É o nosso refúgio. E nós temos que tomar cuidado para não substituir isso por coisas que são acrescentadas. Nós não estamos falando para você não assistir o YouTube, não ver um testemunho, não ver uma live. Não é isso. Até porque eu gosto de assistir muitas coisas no YouTube, muitas pregações. Mas a igreja, o corpo de Cristo, precisa estar junto. Precisa andar em união. Por isso que o tema é: há um lugar na casa. Nós vamos ver que, assim como na casa, cada um faz uma coisa. Imagina se todo mundo fosse cantar hoje. Imagina, Júnior, ia lotar aqui em cima, ia levar quem a adoração? Não ia ter ninguém embaixo, né? Se todo mundo fosse ser obreiro, nós íamos recepcionar quem? Se todo mundo ia estar de obreiro. Cada um tem um lugar. Assim como na casa, né? Na casa, todo mundo lava a louça. Aleluia, glória a Deus. Não, né? Na casa, todo mundo passa pano. Não, esses daí são meio instintos, esses serviços, né? Mas na casa, cada um tem um papel. Amém? E nós temos um lugar na casa de Deus. Amém? E lá no 4:12, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Não, no 4:12, diz assim, Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aqui, irmãos, eu anotei ele porque ele pega. Aqui diz para nós nos aperfeiçoarmos para o desempenho. Então, é o convívio mesmo, é estar em unidade, é estar em igreja. Às vezes a gente vem na igreja e algo incomoda. Às vezes o irmão incomoda. Às vezes nós somos mulheres, né? Às vezes a roupa da irmã incomoda, o perfume do irmão incomoda, o irmão canta do lado, canta fora do ritmo. Eu canto alto ali, eu canto meio fora do ritmo. E aí eu penso, às vezes eu abaixo o tom, porque eu penso, ai, coitado de quem está perto de mim, né? Porque eu tenho o ritmo certo da música. Mas aqui diz para nos aperfeiçoarmos uns aos outros. E é como na nossa casa, né? Você tem ali um filho mais que dá um pouco mais de trabalho, você tem outro que dá menos. Conforme eles vão crescendo, as coisas vão acontecendo, um vai aperfeiçoando o outro. O que um é muito bom, você tenta ensinar para o outro, e assim nós vamos nos lapidamos. E aqui diz, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando você está ali sendo aperfeiçoado, o corpo de Cristo está sendo edificado. Amém? Então, se você vem, algo te incomoda, algo acontece, ore, busque de Deus, libere perdão, abraça aquele irmão, canta também, se for desafinado. Não vamos julgar uns aos outros, porque nós estamos sendo
aperfeiçoados. E aqui diz, para edificar o corpo de Cristo. E na sequência ele diz, para que nós conseguimos chegar à unidade. Que é isso tudo que nós estamos falando aqui. Amém, irmãos? Porque não tem como a gente estar em unidade, fazer tudo isso, se nós não estamos na casa. Não tem como fazer isso online. Eu vou mandar um WhatsApp pro meu irmão. Não gostei. Canta demais, desafinada. Falar para ela sentar do outro lado da igreja. Vou mandar um zap. A gente não faz isso, né? Nós precisamos estar com as pessoas, estar em comunhão uns com os outros. Amém? E no 14 diz, eu vou falar, esses dois são mais puxados, depois vai ficar bom para o nosso lado, tá? O 14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, para artimanhas dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Então, estar firmado na igreja, na casa do Senhor, num lugar como esse que nós estamos agora, nos ajuda a não sermos meninos agitados. Porque aqui a gente sabe de onde vai vir a palavra, nós sabemos que há um estudo, sabemos que há uma direção, que há um temor da parte do Senhor. Então, tudo isso nos leva a uma lapidação. Não é qualquer vento por aí que alguém chega e fala, né? Você está lá no seu Instagram e vem uma notícia. Porque tem muito, né, irmãos? Uma notícia qualquer, com um versículo da Bíblia. Gente, eu já vi um negócio que nem tinha na Bíblia. Tinha como se fosse um versículo, sei lá, Mateus. Falei, mas nem existe esse capítulo na Bíblia, nem existe esse versículo na Bíblia. E a galera curtindo, compartilhando, amém, glória a Deus. Nós temos que saber. E isso nós vamos conseguir aonde? Através da escola bíblica, através do culto à noite, através do culto de quarta. É onde nós vamos buscar o nosso conhecimento, amém? E aí no 15 já fica mais tranquilo. Diz, seguindo a verdade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça, irmãos? Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Tudo que a gente faz, tudo que acontece, tem que apontar para o alvo, que é Jesus Cristo. A nossa casa tem que ser firmada nele. A nossa casa aqui espiritual tem que ser firmada nele. Se tudo apontar para Cristo, que é o cabeça, todo o corpo será sarado. Todo o corpo vai andar alinhado, todo o corpo vai conseguir, porque o nosso alvo vai estar alinhado com a vontade de Deus. Ele é o nosso alvo. Então, às vezes, se você tem dúvida do que fazer, de como fazer, quando eu era adolescente, a gente foi numa campanha de King's Kids e tinha um pessoal dos Estados Unidos e eles trouxeram aquela pulseirinha, sabe? Em seus passos, o que Jesus faria, mas era em inglês. E eu fiquei com muito aquilo na minha cabeça. Porque às vezes a gente leva meio para um lado radical. Mas se você está na dúvida, você tem que pensar, Jesus faria isso? Jesus falaria isso? Jesus colocaria essa roupa? Jesus deixaria de ir ao culto para fazer isso? Será que Jesus não perdoaria? Será que Jesus viraria a cara? E aí, quando você começa a viver isso, você fala, realmente, a gente tem que ajustar algumas coisas, né? Porque ele é o nosso alvo. E se nós olharmos para o alvo, tudo que está ao nosso redor, que não condiz, vai desaparecendo. Sabe quando você olha para o ventilador? Estou olhando para o ventilador lá no fundo. E aí você olha, vocês que estão embaixo, vocês vão meio que desaparecendo, meio que sumindo. Porque o meu olho está fitado ali no ventilador. É isso que nós temos que fazer, amém? E a Bíblia continua dizendo que na casa de Deus há perdão, há bondade, há benignidade. E aqui tem até um versículo que diz que Jesus foi humilde. A humildade. Então, às vezes, a gente vem e a gente tem que deixar essas coisas lá fora, quando a gente entra na casa de Deus. Por quê? Porque há um espaço para nós aqui do jeito que nós somos.
Você pode entrar do jeito que você está. Você pode vir do jeito que você está. Mas nós não podemos permanecer no erro. Tem que haver uma mudança, né? Quem anda com Jesus tem que ser cheiroso, tem que florescer, tem que ter um aroma suave, tem que ter uma mudança de vida. Às vezes você vive uma vida já bem ok, né? Não vai ser aquela mudança radical, né? Mas as pessoas que estão ao seu lado precisam ver que você encontrou um lugar na casa de Deus e que sua vida está mudando. Amém? A gente tem que perceber essa mudança. Amém? Porque não tem como a gente ficar da mesma forma. Quando você... É uma ilustração meio forte, né? Digamos que a gente estava lá na rua, sem casa, sem eira, nem beira, se alimentando de coisas ruins, dormindo em lugares ruins, às vezes, né, aceitando o mínimo, mas na casa de Deus, tudo se transforma. Na casa de Deus, a esperança, a bondade, amor. E isso vai mexendo no nosso coração, não é mesmo? Toda vez que a gente entra aqui, um irmão te dá um paz do Senhor, te dá um abraço, aquilo já te quebranta. Por isso que é importante nós estarmos aqui, fincados na presença de Deus, que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Imagine se você todo dia não voltasse para sua casa. É igual quando a gente está viajando. Viajar é uma delícia, né, irmãos? Viajar é bom, é gostoso, às vezes está no melhor lugar do mundo, mas nada se compara a estar na sua casa, não é mesmo? Sua casa pode ser simples, pode ter os móveis simples, mas você deitar e dormir na sua cama, usar o seu banheiro, nada no mundo compara a isso, né? E a casa de Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente fica uns dias sem vir. Eu, uma vez, depois dessa viagem, eu fiquei mais de uma semana sem vir na igreja. Vai te dando um negócio ruim, assim, não que vai bater cartão aí, né? Vai ter chamada, vai pegar o diário e anotar quem tá vindo e quem não tá vindo. Mas eu senti muita falta, porque eu orei, busquei a Deus na minha casa, mas estar aqui com os irmãos, adorar junto, louvar junto, ter um momento de oração, todos nós juntos, pelas famílias, pelos alvos de oração, isso faz toda a diferença. Nós precisamos uns dos outros. E Jesus instituiu a igreja. Nós fazemos parte de uma geração privilegiada, porque nós só lemos a história. E nós estamos vivendo a igreja. As pessoas antigamente, elas viveram a história e aguardavam pelo Messias, aguardavam pelo que estaria por vir, aguardavam pelo Espírito Santo. Nós vivemos a outra parte. Nós lemos e conhecemos a história e vivemos na graça de Deus. E isso é um privilégio, irmãos, porque a nossa vida é mais fácil do que a deles, né? Em todos os quesitos. Mas nós temos que valorizar e estar na casa de Deus. Por isso que o tema é esse. Há um lugar para você. Às vezes você pensa, será que há um lugar para mim? Eu entro, assisto, vou embora, e no outro dia eu entro, eu assisto, eu vou embora. Mas há. Às vezes você não sabe ainda o que você tem que fazer. Mas há um lugar. Deus te espera nesse local. Amém? Então, se você vem de vez em quando, às vezes pode acontecer, irmão, de você entrar e sair, ninguém falar com você, ninguém te dar um abraço. Infelizmente, pode acontecer. Mas saiba que Deus está te vendo. E fazer parte da igreja de Deus é o maior privilégio que nós temos nessa geração. Porque em igreja, em corpo, um lapidando o outro, nós vamos acertar o alvo. Amém? E se nós seguimos na verdade, crescendo em tudo que é Cristo, a cabeça, Ele é o nosso alvo, nós vamos alcançar grandes coisas, irmãos, grandes coisas. Nós estamos vivendo um tempo, na nossa nação, na igreja, nos ministérios, em tudo, um tempo que Deus tem levantado crianças, mulheres, homens, pessoas que estão dispostas a fazer, dispostas a estar em união, a estar na igreja, a encontrar um lugar que você faz a diferença. E nós estamos nos levantando também, amém? Eu creio que cada um que está aqui tem um lugarzinho. Amém? Você crê que você tem um lugar? Às vezes o seu lugar é intercedendo, às vezes o seu lugar é pregando, às vezes o seu lugar é dando aula. A aula, ela fica lá escondidinha, a gente não sabe o que está acontecendo lá, né?
Ninguém está vendo. Mas eles estão tendo um culto lá, assim como nós estamos. A importância da criança vir, de estarmos aqui. E aqui, queridos, eu tenho uma mensagem para você. Você se encaixa. Amém? Você se encaixa na igreja, você se encaixa no corpo de Cristo. Eu não estou falando nessa unidade especificamente, neste lugar, mas você se encaixa no corpo de Cristo. Ele precisa de você no corpo. Nós sabemos que nós somos membros. Às vezes você chega e fala, você vai ser membro, eu quero ser membro. O que seria membro? Membro é uma parte do corpo, né? E aí, se você machuca uma parte do seu corpo, o corpo inteiro dá creque, né? Se você tem uma unha encravada, você não reage mais, né? Porque o corpo inteiro sente. Então, se você não vem, se você não está aqui, a gente também sente. Como é que a gente vai caminhar sem o dedo? Como é que a gente vai caminhar sem a unha, sem a outra mão? Cada um tem um papel na casa de Deus. Amém? E a casa de Deus tem que ter vida. Se isso aqui, você vem aqui amanhã, 5 horas da tarde. Ainda tem bazar, deve ter umas pessoas aqui amanhã 5 horas. Mas vem aqui amanhã, 6 horas da manhã. O que vai ser isso aqui? Um templo. Mas o que está sendo agora, esse horário? Agora está sendo uma igreja. Porque a igreja precisa dos membros do corpo de Cristo. Amém? E se você está aqui hoje, você quer ser uma parte desse membro. Amém? É igual a nossa casa, irmão. Sua casa pode ser um palácio. Mas se ninguém morar lá dentro. Ou se a sua casa é gigante, mora uma pessoa só. Tem vida? Agora vai numa casa de uma pessoa que tem 3 filhos, a sogra mora junto, tem cachorro, tem papagaio. Aquela casa, ela tem o quê? Vida, bagunça, barulho, animação. Nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar aqui. Igual quando a gente está em casa. As nossas casas agora, quem não tem outras pessoas que moram, por exemplo, a minha casa só mora nós. Minha casa lá tá lá. Sem vida, sem barulho, sem nada. Tá tudo do jeitinho que eu deixei, né? Porque nada, a gente tem fé que vai arrumar, mas a gente volta igual, né? Nada acontece. Porque não tem vida. E é a mesma coisa a igreja, irmãos. A igreja, a casa do Senhor, ela é feita de pessoas. E isso nós temos que valorizar, porque você pensa num Deus todo-poderoso, que pode fazer, pode criar o homem do pó da terra. Pode soprar um fôlego de vida. Ele escolheu ter uma família conosco. Ele escolheu te nomear filho. Amém? Você pode dar um amém? Ele te escolheu. Não porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você é legal. Porque Deus, ele é misericordioso. E ele quer uma família grande para levar para o céu. Amém? Esse é o papel da igreja. Se você sabe de uma coisa boa, você faz o quê? Compartilha, né? Fica a dica, você compartilha, manda para o seu amigo, salva, curte, faz tudo isso. Então, a casa de Deus é feita de pessoas. Amém? E é feito de pessoas que têm o quê? Disposição. Não adianta nada você ficar na sua casa o dia inteiro deitado. O que vai acontecer? Nada vai acontecer, né? A bagunça vai ficar, não vai ter comida, o lixo vai ficar. Você precisa se dispor. Mas eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei o que eu faço. A graça de Deus vai nos alcançar, amém? Quando Deus encontra um coração disposto, ele faz o que ele fez com Moisés, que não sabia falar. Ele faz o que ele fez com Josué, que liderou. Ele faz o que ele fez com Daniel, da sabedoria, da graça, do entendimento. Ele faz, porque ele é Deus. E você faz parte dessa família. Por isso que eu falei que nessa noite você tinha que se sentir abraçado. Porque se nós somos aqui terrenos, e se nós somos da família real da terra, né? Do príncipe Charles, da Elizabeth e de tantos outros lá. Você não ia se achar, irmãos? Fala a verdade. Ou você ia ser humilde?
Você ia se achar, né? Eu ia me achar, eu sou sincera. Eu ia falar, ai, desculpa, é que eu sou neta da rainha. Dá uma licença pra mim. Estende um tapete aí, porque eu não posso pisar num chão comum. A gente ia se achar, irmãos. Né? Eu lembro que quando meu pai se tornou pastor, eu tinha muitas amigas. E para ele se tornar pastor, para mim, era uma coisa muito legal. Mas não nos olhos de ser filha do pastor. Nos olhos de que bênção, né? Mas logo eu percebi que para as minhas amigas adolescentes era um status. E aí tinha dois lados, né? O lado bom, ai, a filha do pastor, todo mundo deixava a gente entrar, todo mundo convidava a gente para casa, para as festas, a gente estava em todas. E tinha um lado ruim também, que se a gente pisasse uma vírgula fora, é que a filha do pastor faz. Ela, ó, sua filha estava lá, viu? Então as pessoas viam coisas, interpretavam coisas, e aí tudo contar para o meu pai, chegava no ouvido do meu pai, a gente não precisava nem contar. Mas, queridos, nós temos que levar ser parte da família de Deus como algo extraordinário, amém? Tem tantas pessoas aí fora que ainda não tiveram essa chance. Às vezes por opção, às vezes por vergonha, às vezes por indecisão. Mas nós já estamos dentro da família. Seu pai é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores. É a mesma coisa que falar, meu pai é o pastor, gente. Vocês, né, eu dei esse exemplo porque para as minhas amigas era uau, o pai dela é o pastor. Então a gente tem que levar ser da família de Deus, estar na família de Deus, vir à casa de Deus com alegria, com amor, com dedicação. Essa semana eu recebi um post, acredito que os irmãos também viram, dos irmãos na Nigéria. Eles não podem mais ter igrejas assim, eles estão sendo, 2025, queimados vivos, eles estão levando tiros, eles estão queimando as Bíblias. Nós vimos que, acho que Londres, está praticamente todo do Islã, o cerco está fechando. E nós temos o privilégio de podermos vir à casa do Senhor, sem nenhuma restrição ainda. Amém? Então nós temos que valorizar estar aqui. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito feliz que ontem eu fui no encontro das Déboras, né, mães que oram, e cantou uma música lá que fala exatamente isso. Até falei pro Júnior, Júnior, pega essa música aí pra gente cantar. E o Júnior, uma benção, falou, não dá tempo, era 3 e pouco da tarde, mas eu cheguei aqui e estava cantando. Então, é isso que eu falo, irmãos, você tem que ter um coração disposto. E quando eu ouvi aquela música, eu falei, ai, Senhor, o Senhor está falando, porque nós somos da família de Deus. Não se sinta deslocado. Às vezes a gente chega aqui e, né, às vezes você é tímido e tal, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando espiritualmente. Você pertence a uma família. Você tem um pai que olha por você, você tem irmãos que estão ao seu lado. Você não é qualquer pessoa, você não está em qualquer lugar. Nós temos que valorizar estar na casa de Deus. Pertencer a um lugar, estar em algum lugar. Na casa de Deus é onde nós vamos ter o nosso renovo, a nossa alegria, a nossa esperança. Vai ter os ajustes, né? Porque como toda casa, nem todo irmão se dá bem, mas Deus vai lapidar. Às vezes a gente não sabe o nosso lugar, mas Deus vai te mostrar. Amém? Nós temos que ter disposição. Amém? Nós estamos na graça. Não merecíamos ter essa família, não merecíamos ter uma casa para habitar, não merecíamos. Mas a infinita graça de Deus nos alcançou através de Jesus, que é o cabeça da igreja, que é quem nos leva até Deus. Amém? Então, aqui a restauração, a comunhão. Quantas vezes você chega aqui meio abatido e você sai alegre, você sai feliz? Aqui há perdão, há recomeços. Essa semana eu falei nas Déboras daquele versículo, irmãos, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Todas. Não é uma, não é quando Deus acorda de bom humor. Imagina se Deus fosse como nós. Hoje o sol vai nascer 5 da manhã. Hoje eu estou mais ou menos, vai nascer 7:30 da manhã. Hoje não vai ter sol porque eu não estou bem. Imagina, irmãos.
Deus não é como nós. O humor de Deus não varia, mas as misericórdias dele se renovam todos os dias. Então há recomeço todos os dias. Se você peca, se você erra, toda vez que você entra por aquela porta e vem para a igreja e começa a congregar, há um recomeço da parte de Deus. Deus ainda, nós estamos vivendo num tempo que ainda temos a misericórdia e ainda temos o recomeço. Basta nós buscarmos. E essa versão que eu li lá essa semana diz assim, que as misericórdias se renovam todos os dias e elas são inesgotáveis. Amém? Então, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. E nesse lugar, irmãos, que nós chamamos de casa, por isso que o tema, há um lugar na casa. Você está ocupando aqui hoje um lugar. Amém? E eu creio que muitas outras pessoas também vão ocupar. Não porque aqui é legal, porque aqui é bacana, porque é bonito, não. Porque nós temos que aumentar a nossa família, amém? Quando você é jovenzinho, você casa e você aumenta a família. Se você só tem um filho, depois esse filho cresce, aí casa e aumenta a família, e aí vai de geração em geração. Amém? Então, há um lugar para você. Eu não sei como você veio hoje, não sei o que você veio pensando, não sei o que você passa, o que você vive, mas Deus quer te lembrar nessa noite que há um lugar para você. Amém? Há um lugar para você. Seja para te restaurar, seja para liberar perdão, seja para trazer esperança, seja para recomeçar. Há sempre um lugar. E nós não podemos desperdiçar esse lugar que nós temos. Não podemos desperdiçar e levar numa boa ser família de Deus. Ter irmãos, ter companheiros, ter pessoas que estão indo e olhando para o mesmo alvo que nós. Amém? Então, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Eu gostaria que você se lembrasse nessa noite que você se encaixa na família de Deus. Amém? Você tem um lugar na família de Deus, você é bem-vindo à família de Deus. E há um lugar te esperando. Você sabe, Deus te encaixa nesse lugar. Amém? Se você ainda não descobriu, você vai descobrir, em nome de Jesus. E só de você estar na casa conosco, você já ocupa um lugar muito importante. É igual quando a gente vai na casa de alguém e a gente não leva nenhuma comida, a gente não faz nada lá, a gente só participa, né? Entra, come, bebe, brinca, conversa e vai embora. Na sua cabeça você não deu nada. Mas a sua presença e estar em comunhão fez toda a diferença. Amém? E eles vão cantar esse hino, queridos. É bem o que eu preguei, porque é um hino que cabe assim perfeitamente nessa pregação. Encaixa. Porque Deus é um Deus de detalhe, Ele faz tudo direitinho. Amém? Não é na nossa força. E eu quero que você pense. Pense se você precisa recomeçar nessa noite. Pense se você precisa de um pouquinho de esperança. Pense se você, porventura, precisa liberar perdão para alguém. Pensa se você se sente deslocado, fala, Senhor, me ajuda a me sentir da sua família, me ajuda a te ver como pai, me ajuda a ver meus irmãos como irmãos, me ajuda a querer estar mais em família, querer estar mais na casa. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele te ama. E como eu já falei e repito, Ele te abraça nessa noite e diz que há um lugar para você. Há um lugar especial na família de Deus. Há um lugar que ninguém pode preencher, só você. E enquanto eles vão louvar, você pense, queridos. Pense na letra dessa música. Pense em tudo que nós falamos aqui. Lembre-se que Deus é um só. Ele é Deus, Ele é Pai.
E Ele age por meio de todos. E Ele está com todos. Ele está com você. Ele está dentro de você. E Ele ouve os desejos do seu coração. Ele ouve as suas angústias. Ele ouve os seus questionamentos. Seja sincero com Ele, porque Ele é Pai. E Ele, nessa noite, está como Pai, que quer ouvir, que quer ajustar, que quer colocar tudo no eixo, para que nós possamos olhar para o alvo, que é Cristo, o cabeça da igreja, para que nós possamos continuar avançando. Então, se você não conhece esse hino, feche os seus olhos, ouve com atenção, faça a sua oração em nome de Jesus. É para você que ainda não decidiu se tornar filho. Você ainda não pertence a essa família. Você veio aqui nessa noite, ouviu que existe uma família, que existe uma casa, que existe um Deus, que existe Pai. E você quer fazer parte disso também. Como nós falamos aqui, Deus não olha o que nós fazemos, Deus não olha o nosso passado, Deus não olha o que há de mal em nós. Ele quer nos resgatar, nos transportar para o reino da luz do seu Filho amado. E quer transportar você e te chamar de filho. Foi Ele que te criou, Ele que te fez. E se nós estamos aqui nessa noite, é um amor, é um derramar de amor sobre as nossas vidas. É um cuidado da parte de Deus. Então eu gostaria que os irmãos ficassem de olhos fechados, intercedendo. Se há alguém aqui nessa noite que quer se tornar da família de Deus, se há alguém aqui nessa noite que foi, mas saiu um pouquinho, foi fazer outras coisas e sente falta de estar na família de Deus, sente saudade do Pai, sente saudade da comunhão. Nessa noite o Senhor falou ao seu coração, volta para casa, volta para a família. Se há alguém aqui nessa noite, eu quero que você levante sua mão no seu lugar, só levanta sua mão e nós vamos orar por você, amém? Na casa de Deus não há acepção de pessoas. Na casa de Deus não há julgamento. Na casa de Deus é lugar de recomeço, é lugar de perdão, é lugar de esperança. Se porventura há alguém que está nesse lugar hoje, que quer entrar, que quer voltar, dê um sinalzinho com a sua mão em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Eu creio que todos já são da família de Deus. Amém? E meu segundo apelo é para você que se sente deslocado. Você não vai precisar vir aqui na frente, porque Deus conhece o seu coração, mas nós vamos fazer uma oração. Se você não sabe ainda o seu dom, o seu ministério, o seu chamado, Deus vai falar com você nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Para você que precisa de um recomeço, que precisa começar novamente, para você que entrou aqui meio sem esperança, meio sem vontade, veio porque veio, você não vai sair daqui igual nessa noite. O Espírito Santo vai te tocar e você vai pertencer a essa família, pertencer a um lugar. Como nós cantamos aqui, há um lugar na mesa. Quando nós estamos juntos em união, nós somos a família de Deus. Há um lugar na casa para você. Há um lugar de recomeço. Há um lugar de esperança. Há um lugar que você pode vir ferido, abatido, mas você não vai sair daqui da mesma forma. Há cura, há perdão, há restauração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Visita o coração de cada um que está aqui, Senhor. Visita o coração, Senhor, de quem chegou abatido. De quem chegou, Senhor Deus, meio sem saber por que veio. Que essa pessoa receba um abraço da parte de Deus nesse momento. Visita, Senhor,
fisicamente essa pessoa, Pai. Que ela possa saber que é o Senhor a tocando nesse momento, Pai. Visita cada pessoa que aqui entrou, Senhor. Nós possamos, Senhor Deus, entender que há um lugar na casa para nós. O Senhor tem reservado um espaço para cada um de nós. Com amor, com perdão, com paz, com esperança, com bondade, Senhor Deus, com um novo começar na vida de cada um aqui nesta noite, Senhor. Que cada um saia daqui sabendo que há lugar na mesa, que há um lugar de honra, que há um lugar de privilégio, que há um lugar onde nós somos vistos, ouvidos, Senhor. Firma, Senhor Deus, a nossa aliança nessa noite, que nós possamos continuar caminhando como família de Cristo, na casa do Pai, que nós possamos, Senhor, ser lapidados uns aos outros, Senhor, que não possamos ser crianças em Ti, Senhor, que possamos ser maduros e nos alinharmos uns aos outros para chegar na unidade da graça de Cristo, Senhor. Possamos, Senhor Deus, olhar para o alvo, que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, se há algo nos distraindo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Se algo nas nossas vidas nos distraindo, caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, em família, olhar para o alvo que é Cristo, Senhor. Que cada um saia daqui, Senhor Deus, se sentindo amado, se sentindo parte, Senhor. Se sentindo, Senhor Deus, parte com Cristo, parte com os irmãos que estão aqui presenciais, Senhor Deus, parte da família de Deus. Se alguém se sentindo sozinho, se alguém se sentindo, Senhor, abatido, que ele possa, Senhor Deus, sair nessa noite sabendo que há uma grande família que o ama, que na casa do Pai, Senhor, há amor, há compaixão, Senhor. Abre os nossos olhos para ver os nossos irmãos, para sermos bondosos, termos compaixão, olharmos como Cristo nos olhou, Senhor, com misericórdia, Senhor. Olharmos, Senhor Deus, amando o outro como nós nos amamos, Senhor. Que possamos seguir, Senhor, os seus mandamentos, possamos seguir, Senhor Deus, as suas ordens, Pai. E que cada um saia daqui, Senhor, com amor. Derrama amor sobre a vida de cada um, Senhor. Senhor, que cada um saia daqui sabendo que é amado, é querido, faz parte de uma família celestial, faz parte, Senhor Deus, de uma família, Senhor Deus, que vai morar no céu, que vai passar a eternidade com Cristo, Senhor. Que nós não possamos levar isso de forma qualquer, frequentar a igreja de forma qualquer, que cada vez que nós entrarmos aqui na Tua casa, Senhor, possamos, Senhor, nos alegrar e nos sentir, Senhor Deus, orgulhosos de fazer parte da Tua família, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu o Seu único Filho para nos resgatar e nos tornarmos filhos com Cristo, Senhor. Obrigado porque hoje nós podemos, Senhor Deus, olhar e falar que nós temos um Pai, alguém que cuida de nós, uma família para caminharmos juntos, Senhor. Muito obrigado, Pai. E obrigado, Senhor, porque há um lugar na Tua casa para cada um de nós. Há um lugar na Tua mesa, Senhor. Há um lugar na Tua família, Pai. E nós Te agradecemos pela Tua bondade e pelo Teu amor. Obrigada por nos resgatar e nos tornar família de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém?